Sejam muito bem-vindos ao Mundo Bike, o podcast que pedala sem freios por todo o universo da bicicleta. Eu sou o Pablo Vaz. E eu sou Eduardo Macedo e hoje a gente vai conversar sobre viagem, Pablo. Viagem de bicicleta e muitas outras aventuras super interessantes. E será que você precisa ser um super ciclista, um expert na bicicleta, um super atleta para viajar? Com a gente, Lucas Baum, mais conhecido como Ciclo Cachorro. Au, au. Boa noite, pessoal. Prazer. Conhecido mais como pai do Léo, meu cachorro Leônidas. Companheiro de viagem. É isso aí. Fala pra gente, então, um pouquinho, assim, pro pessoal te conhecer. Não só relacionado à bicicleta, mas tu é um cara, assim, que gosta de fazer caminhadas, gosta de fazer umas aventuras meio loucas. Quais foram os teus maiores feitos, assim, as tuas maiores viagens e os percursos mais interessantes que tu já fizeste, assim, nos últimos tempos? Bom, vamos lá. Primeiro que eu acho que dos teus convidados eu sou o que menos gosta de bicicleta aqui, né? Tipo, o pessoal fala muito de bicicleta, subir, descer, configuração. Bicicleta pra mim é só um meio de... Só não, né? É um baita meio de transporte para conhecer pessoas, culturas, andar vendo, ouvindo mais, vendo mais. Tu ouve cachoeiras, tu vê animais atravessando a rua. Então, a bicicleta, para mim, ela é um baita meio de transporte, assim como vários outros, né? Que a gente pode estar falando aí durante a noite. Mas e assim, a gente sabe que tu já fez algumas caminhadas, que tu já fez umas aventuras doidas de patinete. Conta um pouquinho pra nossa audiência, assim, quais foram as tuas últimas aventuras? Tu já escalou os 7 maiores montes? Porque o Pablo te fez uma pergunta e tu tá fugindo da pergunta. Por que tu tá fugindo da pergunta? Corte. Bom, vamos começar pelo começo, então, né? Vamos lá. Sem querer ser redundante. Bom, eu comecei caminhando de a pé porque eu não tinha dinheiro, nem carro, nem moto, nem nada, nem bicicleta. Então, eu fiz caminhadas já. Bom, fui pra praia de a pé, fiz várias caminhadas. Depois eu comprei uma moto, comecei a viajar de moto. E com influência de um primo meu, o Arthur Antônio, comecei a viajar de moto. Aí acabei que eu fiz uma viagem por 9 países da América do Sul. De moto, barraca, sozinho, não sei falar inglês. Na época eu não falava muito mal espanhol. Hoje eu continuo falando mal. Mas aí eu tomei o gosto pela viagem. Na verdade, eu sempre tive o gosto, né? A viagem sempre teve em mim. Meu pai é família de caminhoneiro. E então viajei de moto. Aí começou que eu me voltei pro trabalho, né? Eu tive que fazer uma escolha entre ser viajante e trabalhar e ter minha casa. Optei por seguir trabalhando e não vendi a moto, nunca mais segui. E aí depois um dia me deu um estalo e eu fui pra bicicleta. Quando eu fui pra bicicleta, foi onde eu te conheci. Na verdade, geralmente os meus projetos, eles funcionam sempre. Eu tenho um projeto antes de qualquer outra coisa. Só, vou fazer isso. Desculpa, Lucas. Tu sempre, então, foi meio aventureiro. Tu sempre gostava de aventurar. Vou sair pra viajar. Independente de meio de transporte. Tu fazia de a pé, tu fez de moto. De carro. De carro. Aposto que já pegou um ônibus de uma mochila, já foi também. Então, tá entre meus planos fazer a maior viagem do mundo. Fica de São Paulo a Lima. São 6 dias, né? Maior viagem do mundo de ônibus. De ônibus, de linha. Vai fazer de ônibus de linha? É a maior viagem. Isso vai pra outro podcast, por enquanto. Não, então, eu quero fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu escalei o Monte Roraima. Tu tem disso de querer se aventurar. Me desafiar. Te desafiar. E antes de tu ter chegado na gente, ter conhecido, o que veio, deu estalo e falou assim, bicicleta? Na verdade, eu acho que foi um pouco de... Como é que eu posso me expressar sem egocentrismo, narcisismo da minha parte? Eu subia numa moto, acelerava o punho e me achava fodão. Posso falar fodão aqui? Agora eu falei, né? Pip! Eu me achava o cara, Pip! né? Até que, por exemplo, um dia eu tô fazendo a Cordilheira dos Andes de moto e em vez de fazer o caminho de asfalto ali, Potrerijos, Santiago, Mendoza-Santiago, eu fiz por chão batido. E aí eu conheci 3 uruguaios de bicicleta, com barraca, atravessando, e eu, poxa vida, eu me achando machão aqui, as minas de bicicleta subindo a cordilheira. Isso ficou em mim, só ficou. Aí depois, na Bolívia, em Copacabana, que fica perto de La Paz, eu conheci um cara que ficou muito amigo meu, que ele fazia cicloviagens longas. Isso também ficou na minha mente. E eu continuei a moto. Aí um dia eu vendi a moto e essas coisas eu acho que meio que foram plantadas em mim. E eu digo, nossa, cara, a bicicleta é muito mais legal, porque tu te desafia fisicamente, psicologicamente.
Tipo, a moto meio que eu não sei se vai parecer arrogância, mas se tornou fácil. É só tu pegar o punho e acelerar e tudo acontece. A bicicleta é muito mais complexo, né? E aí eu tive a ideia de começar a viajar. E aí beleza, o que eu quero fazer? Tá, preciso da bicicleta tal. Pesquisei. Bem que vocês sabem que eu pesquiso bastante, né? Não sei se vocês querem comentar. E aí eu cheguei e fui comprar bicicleta. Eu fui não vou dizer o nome da loja, fiquei em Criciúma, é muito grande. Fui lá, disse, eu quero fazer uma viagem tal, Porto Alegre, Rio de Janeiro de bicicleta, e quero comprar uma bicicleta. Quero levar meu cachorro junto. Eu nunca tinha pedalado. Tipo, pedalado quando era jovem, criança. Aí o cara falou, não, bicicleta de 30, 40 mil, porque a gente vai descobrir durante o podcast que eu não tenho dinheiro sobrando, né? Eu não sou... como é que eu posso falar? Sou assalariado, né? Eu trabalho. Então, tipo, muitas pessoas veem o que eu faço e acham que, nossa, ele tem dinheiro. Não vê eu fazendo BlaBlaCar para minimizar os gastos da viagem, né? Não necessariamente para pagar, mas minimizando. É que esse conceito de não ter dinheiro sobrando é muito relativo, né? Quando a pessoa ganha 20 mil e gasta 18 mil todos os meses, não vai sobrar dinheiro. Não é de mim que estão falando. Isso é óbvio, assim. Mas tu falaste ali na questão de uma caminhada que tu fizeste, né? Acho que tu já fez mais de uma viagem caminhando. Essa caminhada que tu fizeste até a praia, que tu falaste, quantos quilômetros foram e quanto tempo demorou? Eu saí do serviço 5 horas da tarde, sexta, da Cabral Esquadrias, salve, Esquadrias de PVC, tem que, né, ele me apoia. Saí do serviço 5 horas da tarde e eu queria me desafiar ao ponto de não ter apoio, não ter barraca e ver onde eu vou dormir. Eu gosto muito disso aí. Eu meio que me divirto, eu me sinto à vontade, eu me sinto confortável fora da zona de conforto, real. Então, tipo, o que eu vou comer? Onde é que eu vou dormir? Não sei, vamos descobrir. É claro que isso não surgiu agora, por isso que eu fiz a introdução do que eu fiz, né, do que eu aprendi, das pessoas que eu me voltei. Por exemplo, aprendi o que eu sei de bicicleta, aprendi com vocês dois. Pois é, o Pablo te perguntou o negócio da caminhada, só que eu queria que tu só finalizasse como é que tu chegou na bicicleta daí. Tá, beleza. Lembra que eu vou esquecer essa... Não, eu não vou parte. esquecer. Tá. E aí eu pesquisei, fui em 4, 5 lojas e até que eu cheguei no Macedo, né? A tua loja ainda era na Garibaldi ali, né? Na Praça Garibaldi. E aí, não te conhecia, o bigode loucão lá, né? Cheguei pra ele, eu quero fazer assim, assado. E, cara, o meu primo tá aqui na sala comigo hoje, né? Tu e ele foram as únicas 2 pessoas que não disseram que eu era louco. Pai, mulher, namorada na época, patrão, todo mundo, tipo, loucura, vai morrer, sabe? Tipo, e daí tu comprou a ideia. Tu falou, mano, essa bicicleta aqui faz, né? Na época eu não tinha tanto contato com o Pablo. E aí, beleza. Aí eu não tinha dinheiro pra comprar. Te dei um sinal, falei, volto depois, porque eu queria comprar uma bicicleta mais barata, tipo. Aí te dei o dinheiro, ele ficou, não, beleza, eu guardo pra ti, depois... Aí consegui pagar a bicicleta, peguei, comecei a treinar. E aí botei uma mochila e o meu cachorro subiu em cima, eu digo, olha, vai mesmo. E aí tu me indicou interessante que toda essa questão de bicicleta, ou foram vocês ou indicação de vocês, né? Vocês, vai entrar o cara lá, faz o bagageiro, o cara na Zona Sul, na Cristal lá, esqueci o nome, o cara... Solda tudo. Não. Antes. O Eduardo. O que fazia só bagageiro. O Eduardo, né? Não sei. O alemão? Era o alemão, acho. Eu acho que foi tu que indicou, Pablo. Era lá na Cristal, lá, que ele tinha uma oficininha lá, o cara é um artista, né? E aí ele fez com uma caixa de verdura, né? Que eu podia remover e botar. Eu sempre me preocupei muito com essa questão de logística. Então a gente foi muito bem pensado, apesar de o Pablo ter insistido muito para eu ter feito um reboque, né? Ou tu vai negar em câmera. Ele falou assim, cara, carregar um cachorro tem que ser reboque, carregar um cachorro tem que ser reboque. Ah, mas agora, depois de quantos anos isso, o que tu comprou agora, por último? Eu comprei um reboque. As pessoas demoram, mas elas aprendem, né? Não, a questão é que eu adotei um cachorro em outra cicloviagem no Uruguai, né? Agora eu tenho 2 cachorros. Eu tenho o Léo, que é o meu cachorro viajante. Tá aqui ele. Tá estampado aqui. E eu tenho agora adotado o Uruguai, que eu adotei numa viagem no Uruguai, que ele ficou 3 dias me seguindo. E eu trouxe ele. Então o Léo é professor e o Uruguai é aprendiz, né? Ele é um cachorro aprendiz de aventureiro. E agora eu tenho 2. Para isso, considerando que o Léo já tem 10 anos, não pode subir e descer a caixinha, porque ele, apesar de que as pessoas acham que eu que treinei o cachorro,
Meu, o cachorro fez tudo sozinho, o Léo fez tudo sozinho. Ele aprendeu a descer, ele aprendeu a subir, ele puxa a bicicleta, ele sabe quando tem que pular, ele sabe quando não tem que pular. Ele ouve a troca da marcha e vê a cadência diminuindo, ele sabe que é uma lomba, ele sabe que vai baixar de 10 por hora, ele pula e puxa. E ele aprendeu sozinho, é fenomenal. Tanto que a moça que tu me indicou pra ajudar o cachorro a viajar, ela falou assim, a cadela tem que aprender a sentar. Eu digo, não, a cadela não tem que aprender nada. Ela tem que aprender a confiar em ti e tu aprender a confiar nela. Porque cria um vínculo, se torna um só. Eu desci serra 70 por hora com o meu cachorro, solto, né? Ele fica preso numa corrente de 2 metros, mas se ele pular, ele mata nós dois numa serra. Só que é tal confiança que não passa pela minha cabeça. Ele sabe, ele aprendeu. Bom, qual a pergunta que eu não respondi? Porque provavelmente eu não tenho respondido alguma. Não, mas Isso é normal. A de começar a bicicleta e tudo... Foi até que eu achei vocês dois, vocês... Eu achei ótimo. compraram a E minha agora, ideia. antes de tu começar a falar sobre Mas a viagem... Então, isso aí eu notei depois, que foi gatilhos que eu tive quando eu viajava de moto de pessoas que eu conheci, que eu aprendi a admirar, né? Tipo, mano, esse cara pedala é tri, essa mina pedala é tri. Então, tipo, eu digo, nossa, isso deve ser legal, eu vou ver qual é que é, né? Então, eu não gosto da bicicleta em si, é porque tu vai conversar com pessoas que pedalam mesmo, cara, pergunta pra mim alguma coisa de configuração. Vocês sabem que eu não sei apertar eu mal sei trocar uma pastilha de disco. Isso é uma coisa interessante pra quem quer viajar. Eu não viajo porque eu não mexo em bicicleta. Eu só sei remendar a câmera. E às vezes ainda eu remendo errado ainda. Então, tipo, cara, a gente inventa muita desculpa pra não viajar, pra não fazer, eu não tenho dinheiro, eu não sei mexer em bicicleta, e etc. Então, eu queria desmitificar isso um pouco, que é mais fácil do que muitas pessoas pensam. Tá, A pergunta que foi feita antes era Que eu não quanto respondi? tempo. Que tu não respondesse. Quanto tempo tu levou pra ir até a praia caminhando? 2 dias Porque e assim, 3 horas. o que acontece? As pessoas, às vezes a gente fala assim, não, dá pra ir pra praia pedalando. Com o tempo tu consegue ir. Aí as pessoas ficam, não, ir pra praia pedalando. A ideia dessa pergunta é justamente mostrar pra nossa audiência que se alguém vai caminhando até a praia, é muito mais tranquilo a pessoa ir pedalando. Sim, perfeito. O que eu queria me desafiar, e justamente a bicicleta tava meio que... Tá, e como é que foi a preparação? Tá, tu comprou a bike lá com a gente. O que tu começou a fazer de treino? Porque eu me lembro que tu treinou muito deixa eu pouco. responder a pergunta dele, que senão eu vou... Tá. É bem simples. Não levei barraca, fui pra dormir na rua mesmo. Fiz em 2 dias e 2 horas, saí sexta-feira, 6 horas da tarde, caminhei até às 10 da noite, passando o pedágio de... Eu fui para Pinhal, então o pedágio é de Águas Claras. Passei dormindo em Águas Claras, embaixo de um telhado de um boteco, sem barraca, sem nada. Saco de dormir, não? Um liner. É um saco de dormir fininho, pra quem não sabe, que eu passei trabalho, porque eu fui pro Uruguai agora só com liner e um bivac. Eu digo, não vou carregar saco de dormir, e passei frio. Peguei 7 graus em Bujuru, mas isso é outra questão. Eu levei só um liner, que é levezinho, e um isolante de EVA. E no primeiro dia eu dormi ali, aí sábado de manhã eu acordei cedo, 5 horas da manhã, e caminhei até onde tem a rótula pra... onde tem a rótula pra cidade que vai pra Palmares do Sul. Aquela rótula ali, quando tu vai pra Pinhal. Tem uma cidade, não lembro dessa cidade. Eu sou muito ruim pra nomes, né? Isso é interessante. Dormi ali numa obra, aí eu entrei na obra, tava vazio, tinha umas tábuas ali de 30 de polegada, aí eu botei no chão, dormi ali, e domingo, 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu cheguei em Pinhal. Os últimos 20 quilômetros foram muito sofridos, começou a me dar princípio de plantite, a planta do pé começou a doer bastante, mas foi bacana, foi legal, foi um baita desafio. E justamente isso, cara, não tá pedindo pra ninguém ir de bicicleta, pegar a bicicleta e ir pra praia, né? É uma construção, né? Eu não foi a minha primeira caminhada, né? E nem vai ser a última. Eu quero fazer o caminho de Santiago de Compostela, que é 700 e poucos quilômetros, né? E eu quero fazer de a pé. Porque de bicicleta, no meu ver, vai ser fácil. Então, quero fazer de a pé autossuficiente, carregando barraca, por mais que lá tem muito apoio. Quem vai fazer de caminho de Santiago de Compostela tem muito apoio. Eu nunca fiz, né? Mas pra quem quer fazer, Na verdade tem muita estrutura, né? Porque ele é um caminho de peregrinos de anos e anos e anos, séculos, né? Que na verdade então que o santo fazia esse trajeto para disseminar a palavra, né? Mas agora, bom, respondido. Vamos lá. Qual era a pergunta mesmo? A pergunta era, como é que foi a tua preparação para fazer essa viagem do Rio de Janeiro a Porto Alegre? Tá, essa foi a primeira, né? Isso. Primeiro eu tinha que chegar lá ou tinha que ir. Isso foi uma logística.
E eu, particularmente, eu nunca gosto de ir e voltar no mesmo lugar, que para mim é tempo e dinheiro, porque eu posso aplicar em outra aventura. Então, eu sempre penso em, a não ser América, que eu fui pelo Chile, Argentina, voltei pelo Peru e Bolívia, fiz um círculo, conheci coisas a mais. Se não, assim, eu monto uma logística. Eu tinha um amigo que precisava ir para São Paulo e eu dei a metade da gasolina para ele, que ele precisava no aniversário do netinho dele, Ezequiel o nome, Ezequiel Almeida. E eu dei a metade da gasolina, se não me engano, e o carro dele era mais Spin, tinha 3 lugares sobrando. E eu ofereci BlaBlaCar no carro dele e botei mais 3 pessoas para conseguir a outra metade. Então, esse valor inteirou a gasolina para ele no aniversário do neto dele e para me largar em São Paulo, São José, se não me engano. Aí, eu fiquei lá com ele um dia, saí de São José e fui para Aparecida, porque eu ia fazer a Estrada do Cunha para começar em Paraty e descer. E nesse dia que eu tô fazendo essa estrada em Aparecida, acredite se quiser, eu não sabia, era o feriado na Estrada da Aparecida, tava os romeiros todos fazendo aquele trajeto, toda uma estrutura, todo um aparato, e tava lá eu fazendo a viagem com o cachorro e as pessoas me ajudando. No começo eu fiquei sem jeito de aceitar ajuda, porque na minha cabeça o meu propósito não era religioso, era só a minha aventura. Só que daí, tipo, eu fui falando para as pessoas falando, não, igual, pega água, pega fruta, melancia, e fui muito bem tratado. Dormi em Aparecida aquele dia, no dia da Aparecida, e no outro dia eu fiz a Estrada do Cunha, e aquela época eu tinha, tipo, meses de bicicleta, né? Só que foi intenso. Eu saí daqui no dia que eu fiz 200 quilômetros ida e volta. Aí o meu primo que tá aqui, ele falou assim, tá pronto, vai, não espera muito. Eu fiz 200 quilômetros com o meu cachorro, fui em Osório e voltei e falei, não, acho que eu tô pronto, porque esse foi a questão do preparo. Eu também tenho um personal, né? O Bruno. Então, sempre que eu vou fazer uma aventura, eu passo para ele o que eu vou fazer e ele trabalha em cima disso. Tipo, eu vou fazer de patinete, vou fazer de a pé, vou fazer de bicicleta. Para quem não sabe, além de caminhar e pedalar, recentemente o Ciclo Cachorro fez mais uma peripécia. Ele foi daqui até Florianópolis De patinete. E aí, às vezes, a gente contava, a gente tem um amigo, a gente tem um conhecido que tá saindo daqui e tá indo até Florianópolis de patinete. A primeira pergunta que fazia assim, mas onde é que ele vai carregar o patinete? Não, ele não foi de patinete elétrico. Ele foi com patinete sem motor. Ele foi... Manual. Né? Isso aí a empresa EcoCase, né? A gente comentou esses dias. É de Canoas ali, ele fabrica patinete, fez o reboque dos cachorros. E, então, mesma pegada, né? Tipo, eu não quero ser só ciclista, eu não quero ser montanhista, eu quero fazer aventura. Agora, eu e meu primo que tá aqui, a gente tá comprando um caiaque. A gente quer atravessar toda a Lagoa dos Patos de caiaque. Acampando na orla ali, e são 500 quilômetros, eu acho. E... Quanto tempo vocês estão pensando em fazer isso de caiaque? Tem ideia, primo? Não. Eu tenho um amigo pra te indicar que já fez isso. Eu também já estou em contato, mas isso aí é um projeto para longo prazo, porque... Que ele é cicloturista e gosta muito de a gente tá falando de conhecimento de maré, vento, água... A gente falou um monte de coisa e tu não tá respondendo a minha pergunta. Fala pra mim. A minha pergunta que eu quero fazer é que você vai ficar excelente nos cortes. Tá, então vamos de novo. Tu não tá respondendo a minha pergunta. Como que funciona a preparação das tuas cicloviagens? Bom... Como que funcionou a primeira? Fisicamente, psicologicamente? Não, tu pegou a bicicleta lá, pagou a bicicleta, tirou uma foto lá no perfil da Mais Bike Story, um dos nossos apoiadores, que esse podcast hoje está sendo apoiado por TSW, Mais Bike Store e Absolute. E quando tu tirou a foto lá na Mais Bike Story, como é que foi a preparação? Tu saiu de lá eu fiz o reboque, primeiro eu fiz o bagageiro, treinei o cachorro, cheguei aos 200 km no dia, que era um marco que eu entendia que se eu fizesse 200 no dia com o cachorro, eu tava preparado. Abre parênteses que as pessoas que estão ali já estão se levantando para anotar com um bloquinho. Tu no primeiro dia sempre fazer 200 km, como é que foi a tua preparação? Calma. Comecei a comprar equipamentos. Aí vocês me auxiliaram, compra isso, compra aquilo. E nesse intervalo tu pedalava? Sim, sempre treinando, né? E aí que nem eu te falei, eu tenho personal. Eu fui fazer a viagem de patinete. Falei, Aí ele pegou o treinamento da seleção olímpica de skate. Ele quer o movimento do skate, patinete. Então vamos trabalhar isso, vamos trabalhar potência. O cara fazia eu pular numa caixa dessa altura com uma perna só.
pra ter explosão, pra ter potência no patinete. E eu voltei com uma perna 3,5 cm mais grossa que a outra, né? Então, tipo, não deu muito certo, mas valeu aí, Bruno. Não, se tu voltou com uma perna mais grossa que a outra, certamente deu certo, porque tu eu ganhou cheguei, musculatura né, na cara? perna, Eu né? cheguei, né? Mas, cara, a bicicleta foi assim, eu trouxe toda a bagagem que eu tinha do montanhismo, da moto, né? E do conhecimento de vocês, porque eu ouço uns 10% que vocês falam, né? A gente sabe disso, vamos falar, né? Que é um conselho que eu dou de, cara, ouça todo mundo e tenha suas próprias conclusões. Eu tenho certeza que vocês não ficam chateados comigo, porque a minha vivência é outra. Não, é que Não. leva alguns anos. Mas no fim ele faz o que a gente diz pra ele. Não. A gente fala, Mas fala, tem que ser no fala. tempo. Não, tem Mas que tá ser... tudo bem, tudo bem. Até, às vezes, eu me irrito. Bastante vocês dois comigo. Mas eu já... Mas entendi. muitas mas pessoas se irritam comigo, né? A gente podia... Não, sei mas lá, eu... uma terapia. Eu Lucas. vou dizer assim, ó, eu tenho uma grande admiração pelo Ciclo Cachorro, porque assim... Olha, ei, corte. Não, é verdade, Corte. ele sabe Não, disso, bota isso aí. eu já falei Vou isso pra ele. cortar e Porque vou assim, botar ó, na minha bio lá. qual é o meu problema com relação à cicloviagem? Nós três aqui já viajamos bastante de bicicleta, tá? Só que eu tenho um problema, que é excesso de preparação e de planejamento. Eu tenho que saber a hora que eu tenho vou um primo sair. que faz isso, ele tá aqui na sala. Eu tenho que saber a hora que eu vou sair, quantos quilômetros eu vou pedalar, qual é a estimativa de chegar, quanto de carga eu vou levar, aonde vai cada bagagem, aonde não vai. E isso acaba tomando tempo, tomando dias. Ah, não, a melhor época para fazer isso é em tal mês, não é nesse mês, e assim vai indo. Só que isso é uma coisa que eu vejo que acaba protelando e me fazendo deixar de fazer várias viagens que eu já poderia ter feito. Tá? Entendi. E eu vejo em ti, assim, isso é uma coisa que me, Totalmente ao que me contrário. causa admiração. Totalmente ao contrário. Totalmente. O Lucas é um cara que chega. Eu assim, irresponsável. o Lucas é um cara que chega na mais, chega na empresa e diz assim: pá, tô indo de patinete pra Florianópolis. Esse aqui diz assim: não vai, melhor tu não ir, não vai dar certo. Tu Não, parou mas de eu vou. dizer que eu não consigo, ele Não, mesmo eu falou. não falo Ele mais parou, isso. não diz Não, mais. não, eu vou. Aí dá uma semana, ele tá em cima do patinete indo. Treinando, Pô, não, tô treinando. Aí tem toda a questão da preparação. Não, sim, mas normalmente as tuas viagens, de todos os cicloturistas assim que a gente já conheceu, e olha que a gente pedala faz bastante tempo, a gente viaja de bicicleta faz bastante tempo. Eu tô com mais de 40 anos. A primeira viagem de bicicleta que eu fiz eu tinha 14. Né? Então faz bastante tempo. Tu é o cara que faz as coisas mais rápido, assim, do Sim. tempo que tu diz que tu vai fazer Sim. até tu sair pra viajar, é o cara que faz mais rápido. Mas eu entro em E isso- eu entro em hiperfoco. Claro, tudo bem, mas isso pra mim é uma baita qualidade. Obrigado. Considerando que eu tenho o aspecto totalmente ao contrário de planejar demais Tem isso. muita gente que diz que esse é o barato da viagem, é preparar, pesquisar. E eu não faço, mas tem gente que tem essa vontade. Devido a ter te conhecido e ver essas coisas que tu faz, cara, daqui a pouco, aquele ano aquela vez que eu fui pra Floripa, eu pensei assim, cara, assim, ó, eu vou. Tipo, tem um monte de coisa atualmente que eu penso assim, o Lucas, que tu Se o pensou. Lucas vai, eu porque eu Não, vou. cara, assim, ó, tipo assim, ó, A Chiquinha elogiando Chaves. agora eu fui convidado pra ir pra São Paulo fazer um Eu desafio vi Serra do Mar. pesado. Serra Cara, do Mar. Mata. Cara, assim eu vou. Claro, azar, eu vou. claro. O Lucas vai com o cachorro. Mas não é pelo Lucas vai com o cachorro, é porque, tipo assim, cara, a gente já conversou muito. Né? Tu A vai? gente. Vou? Ele já postou videozinho. Ah, tá, Vale não, tudo que ele lá. não disse nada. Não viu o Serra do Mar? Eu Depois tinha eu dito te que ele mando. não ia. Não, eu Ó falei o que corte ia. aí. Mas assim, ó, tem muitas coisas que às vezes eu deixava de fazer. Porque eu não vou conseguir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E daí, cara, você tem um exemplo que me deu pra mim em vários sentidos. Cara, daqui a pouco o tempo tá passando muito rápido e a gente não fez. E daí tu vai lá e vai fazer. Cara, tu fez. Qual é a última que tu fez agora? A última foi pro Uruguai em 4 dias. Não, desculpa, perdão, a penúltima. A que eu achei A mais. Estrada Real. Tu fez a Estrada A Real. Estrada Real eu fiz em Coisas- menos de um mês de Tu fez a preparação. Estrada Real pela Estrada Velha. Pela estrada real mesmo, não. É, Estrada porque Real, eu vou dizer o que eu te... Uma coisa que muito cicloativista, muito viajante, se prepara há anos, não fez ainda por falta de E coragem. eu fiz em menos de um mês. E às vezes eu acho, desculpa, rapidinho, e às vezes eu acho que o que falta nas pessoas é um pouco de noção e coragem. Então, como tu não tem muita noção e tu tem muita coragem, tu Isso. faz as coisas. É. E isso é uma coisa admirável. Obrigado. Porque, cara, assim, ó, a Estrada Real, quando tu falou que ia fazer, cara, vou ajudar esse cara de todo jeito. Eu quero Sempre ver ajudou, isso. vocês sempre ajudaram, né? Tanto... Mas eu precisava ver, porque tu foi uma das cicloviagens mais difíceis. É a cicloviagem mais difícil do Brasil. Esse é o circuito de cicloviagem mais difícil do Brasil. Eu fiz Diamantina, Ouro Preto, que é a estrada do Diamantes, e Ouro Preto, Paraty, que é a estrada velha. O que que faz? Eu queria fazer o Aconcagua,
Eu sou montanhista, eu cheguei a montanhas de 5.300 metros com meu amigo Thomas, grande Thomas aí, um salve. Tem que fortalecer o pessoal, né? Porque isso é uma das minhas habilidades. Eu me arrodeio de pessoas que me levam para cima. Eu tenho um amigo ciclista, eu tenho um amigo montanhista. Eu não sou o melhor em nada disso. Eu não sou o melhor em nada disso. Mas eu tô rodeado de pessoas que entendem e são bons. E esses caras me dão conselhos. Eu queria fazer o Aconcagua, só que o Aconcagua é R$30 mil para fazer. O Aconcagua é a maior montanha das Américas, né? Na verdade, a maior montanha do planeta, tirando as 21 do Tibete, eu acho. Se eu não me engano, é a maior do planeta, tirando a partezinha do Everest, K2, etc. E eu queria fazer o Aconcagua. Pesquisei. Falei, cara, não vai dar pé. Tipo, é muito dinheiro. Por mais que é um sonho, R$30 mil pra mim hoje, investido ali, né? Imagina quanta cicloviagem eu consigo fazer. E aí eu tô conversando com meu primo falou, cara, tu não queria fazer a Estrada Real uma vez? É esse daqui. E eu falei, boa. Fui lá, pesquisei. Em 30 dias eu montei, porque eu tenho recesso da empresa dia 17 de dezembro, dia 10 de janeiro. Pesquisei, 24 dias sugeridos. Eu fiz em 16 ainda, né? Porque eu tinha o translado. E é basicamente isso, mostrar para as pessoas que não é difícil, não é caro, a gente tem que sair de casa. Eu fui fazer a Estrada Real, eu fui fazer um BlaBlaCar de Porto Alegre para a São Paulo. O BlaBlaCar de ida e volta de Porto Alegre a São Paulo pagou a gasolina do meu carro de ida e volta, pagou a garagem do meu carro, que ficou 20 dias numa garagem em São Paulo, pagou os pedágios e pagou minha passagem de ônibus de São Paulo para Diamantina, porque eu comecei de Diamantina para baixo. Porque é a logística que eu tentei achar como é que... Eu vou daqui para lá, como é que eu vou voltar? Tem ônibus? Não tem. Então, essa questão da logística aí eu me preocupo bastante. Ô, Pablo, eu acho que eu tô achando muito legal tudo isso. Até a gente fez até a gente falou como a gente te admira, esse tipo de coisa. Coraçãozinho pra ele. Mas, só pra gente não perder a linha do foco, que todo mundo que tá vendo isso deve estar gostando muito. Daí tu te preparou pra fazer do Rio de Janeiro até Porto Alegre. Isso. Aí... E quando é que tu viu que tu tava pronto? Como é que tu tava pronto? E dá alguma dica pra quem tá vendo aqui, como que a pessoa pode se preparar para fazer uma cicloviagem dessa e que tu daria, porque tu começou assim. Real? Real. Para de assistir o Jornal Nacional. Tua mente vai bugar, tu só vai ver tragédia e tu vai achar que só tem isso na vida. Todas as vezes que eu fui ajudado, que eu ganhei pouso, que eu ganhei comida, em Córdoba, uma mulher passou por mim, foi no mercado, comprou um Gatorade, voltou, largou por mim. Isso não sai em jornal. Isso aí vai deixando as pessoas... Nossa, as pessoas realmente acham que eu sou pancada na cabeça, mas eu sou normal. A questão é que eu vejo mais coisa boa do que ruim na vida. Então, porque a primeira coisa é a cabeça. A gente sabe aqui que eu tenho muito mais cabeça do que perna, já foi conversado entre nós e tá tudo certo. Eu sou um peba premium. E então, a primeira coisa é fortalecer a cabeça. Parar de ver notícia ruim, né? Libera cortisol no corpo, isso aí deixa o teu pH de sangue mais ácido e cancerígeno, mas isso é outra conversa. Mas eu acho o seguinte, só te interrompendo, eu acho que para qualquer modalidade, qualquer atividade que tu for fazer no ciclismo, a parte psicológica ela é importante. Mas para quem vai viajar de bicicleta, é mais importante a parte psicológica até do que a parte física. Total. Porque uma das perguntas que a gente vai te fazer é com relação até à quilometragem diária, né? Mas, por exemplo, vamos fazer uma viagem daqui a Florianópolis. Tu pode fazer essa viagem de bicicleta, esse trecho de bicicleta, não sendo uma viagem, sendo um desafio, em quantas horas tu já fizeste? 14 horas e 54 minutos. 14 horas de pedalada. Tá? Mas tu também pode fazer isso, se tu não tem esse preparo físico para fazer em 14 horas, tu também pode fazer isso em 10 dias. Isso. E ser uma super pedalada, e entre nós, uma viagem de bicicleta. Aproveitar bem mais que ele, os lugares. Isso é relativo, isso é muito Ele passou a 40 por hora. Mas isso é muito objetivo. Isso é muito objetivo de cada um e o objetivo daquele momento que cada um tem, né? Mas a questão da cicloviagem, tu não desmistificar a questão do preparo físico, principalmente. Isso. Porque a gente vê muitos cicloviajantes atualmente que, olha, eu vou daqui ao México. Eu acompanhava um canal antes, que eu não sei nem se o pessoal chegou no México, mas eles saíam daqui e andavam 30 quilômetros. Montavam a barraca, dormiam, no outro dia descansavam, curtiam a paisagem, depois pedalavam mais 30 quilômetros. Então, assim, eu vejo muito mais a capacidade mental e psicológica de fazer isso. Para quem vai viajar de bicicleta, às vezes ela é até mais importante, mais necessária do que o preparo físico. Isso eu te garanto. Do que o preparo físico, né? Porque, dá para ir daqui a Torres num dia.
tu te prepara ali 4, 5 meses com foco, tu faz isso de bicicleta. Por que eu Mas tu pode fazer uma super viagem pelo um litoral que ninguém conhece, que tu nunca viu, porque tu sempre foi pela freeway em 4 dias. E isso é o legal da viagem de bicicleta. Acho que tu conhecer horizontes novos de uma maneira diferente que tu não vai conhecer de nenhuma outra forma. Claro, caminhando tu vai conhecer até mais de bicicleta. Né? Mas isso aí já é uma situação diferente e que não atinge um número muito grande de pessoas, porque não é tão atrativo, né? Mas a pergunta que a gente ia te fazer assim, nas tuas viagens, uma pergunta assim mais técnica para quem está pensando em viajar de bicicleta, qual é a quilometragem média que tu faz? A gente sabe que isso vai variar de acordo com o percurso, altimetria, mas qual é a tua ideia assim de quilometragem média? Terminando a pergunta anterior, eu falei psicológico porque a primeira coisa que as pessoas veem em mim, eu queria fazer o que tu faz, mas é que morre muita gente, é que acontece isso e aquilo. Morre muito mais gente infartada comendo pipoca de micro-ondas do que pedalando na estrada. É isso que eu sempre digo, né? Então, tipo, tu livrar a tua mente dessas coisas... É claro que a maldade existe e as coisas ruins acontecem, só que não é nessa proporção que aparece na televisão, né? E o que as pessoas têm em mente. Então, por isso do psicológico, né? Fisicamente, uma boa alimentação, uma boa suplementação, equipamentos não os mais caros, os melhores, mas equipamentos que vão te atender. Por quê? Porque a necessidade ela é infinita, né? Então a gente sempre vai precisar de coisas melhores e mais caras. E para cicloviagem, tu não precisa investir tanto. E a questão da quilometragem varia muito. Eu comecei numa quilometragem, hoje eu fui para speed, porque eu quero cicloviajar de speed. E eu quero juntar performance com cicloviagem. É meio diferente, a gente já conversou sobre isso aí, inclusive. Foi meio que, nossa, tem como? Vamos ver, né? Porque eu não... a média nacional, a média acho que mundial é 50 km por dia de cicloviagem. Então, se você faz 50 km por dia, você tá pronto. Se você fizer menos, você tá pronto. Porque a viagem te dá o preparo. A Estrada Real eu fiz 30 km no primeiro dia. E o último dia, os últimos 4 dias, eu fiz mais de 90 km com quase 2.000 de altimetria por dia. Para mim, né? De repente, quem tá olhando não me conhece, é muita coisa, né? Então, a cicloviagem vai te preparar. A questão é tu levantar aí, né? Não se apegar muito, que nem às vezes a pessoa, eu quero ir para tal lugar, mas eu tenho que chegar lá às 6 da manhã, pedalar 10 dias, tantos quilômetros por dia, porque o ônibus... Cara, teu psicológico já vai, né? É essa questão, teu psicológico já vai, nossa, eu tenho que chegar lá tal dia, senão eu vou perder o ônibus, senão eu vou perder o serviço. Então faz uma viagem menor, que caiba no teu... que caiba nas tuas férias, que caiba no teu tempo, mas que não fique com essa pressão psicológica, né? Nem todo mundo tem o patrão que eu tenho, né? De me atrasar e tá tudo bem, né? Eu tenho essa liberdade, né? O Cabral, ele é um pai pra mim, né? E é um cara que me deu muito da cabeça que eu tenho, né? Isso é um fato. E qual a tua velocidade média, assim, nas viagens? Não chega a 20. De 15 a 20. Porque eu viajava com cachorro. Viajo com cachorro. Hoje um pouco menos, porque na Estrada Real ele não foi. Mas a viagem do Chile, que eu saí da fronteira com o Chile até o Brasil, foi 14 a média. Mas eu carreguei violão, uma garrafa térmica, um cachorro. E no Uruguai eu trouxe 2 cachorros, né? Então, no Uruguai eu voltei. E quantas vezes tocou violão? Poucas. Mas foram legais. A gente tocou Imagine, Beatles com os argentinos em Córdoba lá. Valeu a pena, eu acho. Não sei. Não sei se valeu a pena. Então até agora tu foi pro Rio, tu foi pro Chile, tu foi Estrada Real, tu foi pro Uruguai. Tá, beleza. Tu treinou, recém pegou a bicicleta, tu treinou quantos dias até a primeira cicloviagem? Eu fiz pequenos testes, né? Essa questão. Tu monta, tu nunca vai fazer teu objetivo achando que tá pronto. Faz pequenos testes. Comprei a lanterna. A minha primeira cicloviagem eu saí carregando 5 litros d'água. Tô com um cachorro e ele precisa de água, não sei o quê. E aí eu fui lá e fiz uma viagem de 2 dias. Nossa, cara, eu só carreguei aqueles 5 litros d'água, né? E aí eu vi que no máximo, 50 quilômetros tem um povoado no Brasil. E até na América do Sul, tirando poucas exceções de lugares que eu fui, a cada 50 quilômetros tem um povoado. Então eu mensuro muito isso, a suplementação, a necessidade, a alimentação desses 50 quilômetros. E isso até empurrando a bicicleta, vai que a bicicleta quebre. Eu consigo caminhar 50 km no dia. Então eu tenho que ter alimentação de um dia. Então é basicamente isso. Tá, daí tu chegou no Rio,
E como é que foi o planejamento do Rio até aqui? Eu viajo sempre de barraca, né? Algumas viagens eu me obrigo a só dormir de barraca, outras não. Por exemplo, assim, essa viagem vai ser só dormir de barraca. Eu não quero ajuda de ninguém. A não ser que essa pessoa me conheça na viagem, né? Que é justamente para ser exatamente o oposto que tu falou. Não ter nada de combinado, a não ser a ida, né? Me colocar à prova, eu comigo mesmo, de o quanto eu consigo me superar, fazer as coisas sem apoio de amigos, porque é fácil combinar com os amigos, né? Então, dormir em posto de gasolina. Posto de gasolina é rodoviária de maluco, já diz ventania, né? Não sei se vocês conhecem ventania. E aí tu entra num ponto que a gente tem, não só a gente, mas a nossa audiência tem bastante curiosidade. Assim, qual é o São duas perguntas. A primeira, qual é o equipamento básico para te dormir bem, quem quer dormir em qualquer lugar? A gente chama de quarto. É uma barraca com uma boa estanquidade ali, né? No mínimo 13 milímetros. Pode falar a marca que tu usa, o modelo, quanto mais informações tu der. E até vamos fazer uma observação, né? Vocês estão vendo quanta informação bacana a gente está tendo nesse podcast de hoje. Então faz o seguinte, já segue o nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida pro Lucas, ele consegue entrar lá depois, responder. Só se comentar uau. E isso nos ajuda bastante a aumentar a nossa audiência e fazer essas informações chegarem para mais pessoas. Então, já deixa teu comentário aí. Au. Faltou tu. Au. Ah, bom. Agora fechou. Equipamento para dormir. Nível do mar, altitude. Vamos considerar nível do mar, né? Porque se a pessoa for para altitude, é outro equipamento, né? Uma barraca, Nature Hike da AliExpress. Se conseguir comprar fora da remessa conforme, que tem vendedores que vendem fora da remessa conforme, corre um sério riscozinho ali da receita pegar, mas eu gosto de arriscar, né? Nature Hike tem boas barracas e leves, que tu compra lá a R$600, no Brasil tá 2.000, né? Do peso dela. Saco de dormir. Eu viajo com saco de dormir de pluma porque ele é leve e compacto, mas tu não precisa de um saco de pluma porque tu não vai pegar negativo aqui. Até em alguns cumes aqui do Brasil tu não pega negativo. E um isolante térmico. Alguns usam de EVA, só que eu acho ele muito espaçoso. Eu uso aqueles autoinfláveis de montanhismo, que é um pequenininho, não tem nada a ver com o colchão inflável, que as pessoas veem aquele trambolho, tu enche com a boca, ele fica grossinho de ar assim e é mais confortável que muito colchão aí de casa aí. Esse é o básico para dormir. Básico para carregar, alforge, né? Hoje eu tento não viajar mais com Forge porque eu tô me modulando para ser ultra leve, que é justamente juntar performance com velocidade e desempenho. Mas alforges traseiro e alforge preso no garfo da bicicleta. Eletrônico preso naquelas bolsinhas que fica assim em cima do quadro, preso no guidão. Eletrônicos eu carrego ali de fácil acesso. Suplementação em bolsinhas dentro do quadro. Coisas rápidas, barra de cereal e etc. Porque eu sou magro, eu sinto fome muito rápido. Então, eu tenho que estar sempre roendo alguma coisa. Basicamente, a da barraca essa é a resposta. E como é que é dormir em qualquer lugar? Isso é uma dúvida assim que as pessoas têm muito. Quem está começando a planejar uma viagem, mas onde é que eu vou dormir? Tem pousada, não tem pousada? Como é que é tu parar na estrada, olhar assim, vou dormir aqui, vou entrar no mato. Só um minuto para ele acordar só. Não, só tô contextualizando. Uhum. E vou dormir em qualquer lugar, vou parar em qualquer lugar. Quais são, assim, os cuidados que tu tem? É tranquilo de fazer isso? Quais são os teus temores? Aonde fica a tua bicicleta quando tu faz isso? Eu vou dizer que eu não tinha temores. Eu acho que as pessoas... Eu não quero parecer prepotente, mas eu acho que todo mundo vai morrer um dia. Então, eu prefiro viver do que ficar em casa com medo de morrer, né? Hoje eu tenho temor do que é morrer um ente querido, que nem morreu numa viagem que eu voltei de avião, enterrei, e depois voltei de ônibus pra terminar a cicloviagem. Então, eu tenho esse receio hoje de eu estar viajando e acontecer algo, né? Com algum amigo querido, com familiares. Hoje eu tenho muito esse receio aí. Questão de dormir. Eu não comecei a dormir na rua ontem, né? Tem aplicativos que dizem de acampamentos selvagens. Eu não uso, mas são bons. Por exemplo, eu vou lá, acampo, eu acampei embaixo dessa árvore no quintal de um supermercado. O cara deixa. Mas
na estrada tu vai aprendendo. Por exemplo, a van é super receptiva com motorhome, com camping. Então, onde tem uma van, tu montar, dificilmente os caras vão te expulsar. Posto de gasolina, tu sempre é bem recebido. Tem onde carregar energia elétrica, onde acampar, onde comer e muitas vezes onde tu tomar banho. Tu paga ali de 5 a 10 reais e tem um chuveiro ali. Às vezes não tão limpo, às vezes não tão quente, mas tem um chuveiro, né? Aconteceu situações de eu tomar banho na Estrada Real, não tem estrutura, né? Vamos falar da Estrada Real. A Estrada Real não foi feito um trabalho, não sei se tu já... Foi feito um trabalho, acho que na década de 90, acho que era a Estrada do Ouro, era um outro nome, não lembro. E eles foram lá, unificaram, fizeram isso aí e largaram. Quem acha que vai encontrar estrutura, para te carimbar é muito difícil, as pessoas não estão, tá fechado, não existe mais. Só pra te carimbar, o que ele diz é que quando tu começa a fazer o roteiro, tu ganha tipo um passaporte, né? Isso. E aí depois, quando tu vai passando determinados pontos, tu vai recebendo um carimbo. Na verdade, é uma troca por um quilo de alimento não perecível. Ganhar uma palavra... Não, é que tem outros roteiros que tu só carimba, né? Ah, tá. Então, e aí no final tu tem um passaporte, mas isso é uma coisa opcional, não é Eu obrigatório. quis, mas né? nunca pedi o diploma, tipo, que eu nem sei porque eu pedi esse passaporte, mas... Porque eu não faço muito pra provar, né? Eu fui lá carimbando, eu acho que era um objetivo. É, uma coisa mais lúdica, uma recordação que tu vai ter. É bacana, legal. Mas aí tu pega esse passaporte, manda um e-mail com as fotos e eles te mandam o diploma, que eu não tenho, mas tu tem que ter um mínimo de carimbos, né? Da Estrada do Diamantes, o mínimo de carimbo da Estrada Real e tu consegue. E qual que era a pergunta anterior? Não, é essa questão em relação mais à segurança, assim. Sim. Porque é um temor Onde eu muito acampo. grande das pessoas. Né? Posto de gasolina, para mim, é o ápice, é onde tu consegue melhor tomar banho. Tu consegue tomar banho muito em quadras de esportes. Tu consegue acampar muito bem em igrejas, apesar de eu não seguir nenhuma religião à risca. Sempre somos muito bem recebidos, né? As pessoas que viajam. E qual foi o lugar mais inóspito, assim, que tu tivesse que dormir? Agora eu vou ter que pensar. Vai falando aí que depois eu te digo. Sei lá. E o que mudou da tua bicicleta que fez Rio de Janeiro, Porto Alegre, Estrada Real? Mudou que eu destruí tanto ela fazendo Rio de Janeiro, Porto Alegre, porque quando tu me vendeu, tu falou assim, cara, ela faz. Só que eu fiz a Estrada da Graciosa, fiz o Vale Europeu com meu cachorro em 4 dias, nessa viagem. Eu não só desci, né? Eu era, agora eu tô me tornando um pouco que nem tu, tipo, andar mais rápido, mas eu era muito adepto a aproveitar ao máximo. Então, quando eu voltei, eu fiz Paraty, Trindade, conheci Ilhabela, Ilha do Mel, fui nessa... Deixei o meu cachorro em Ilhabela com uma família que eu nunca vi e fui fazer um trekking na meia volta de Ilhabela, que é muito famoso, pra quem não conhece, é bem bacana. Ainda bem que eu não levei meu cachorro, porque era proibido, porque era um parque ambiental, mas isso não era muito problema pra mim, porque às vezes eu entro pelo lado, mas não levei e encontrei muita cobra. E o meu cachorro ia na frente e ia ser picado. Então, tipo, nossa, ainda bem que eu obedeci às leis. Isso é uma dica, né? Segue as leis. E deixei com uma família muito legal num camping em Ilhabela, fiz a meia volta, aí voltei, peguei meu cachorro, subi a Urubici, Serra do Rastro, fiz a Estrada da Graciosa, isso aí. Tu subiu a Serra do Rio do Rastro com o teu cachorro? Não, eu desci a Serra do Corvo Branco e desci a Serra do Rastro. Eu subi a Serra do Corvo Branco e desci a Serra do Rastro, mas eu subi empurrando um pouco. Subiu o Corvo Branco. Empurrando a bicicleta. Não, é uma baita serra. Mesmo empurrando. Não, mas tu subiu. Com o cachorro. Tá lá, tu subiu. Foi massa, chovendo. E aí passou uma família pra tirar foto do meu cachorro. Ele entrou no carro, porque ele vê carro aberto, ele acha que o carro é meu e bora. Ele entrou todo sujo, molhado dentro do carro da família, mas ele é super gente fina, gosta de cachorro e não deu problema, porque senão poderia dar problema. E nas suas viagens tu também cozinha ou não? Cozinhei muito. Hoje não. Hoje eu fico sem comer mesmo. Como uma traquinas ali e me encho de glicose, Tá, mas açúcar. tá, só um pouquinho. Tu cozinhava. Cozinhava. O que tu usava pra cozinhar? Primeiro um querosene, né? Álcool com espiriteira. Depois eu fui pro botijãozinho de gás. Depois eu fui pro botijãozinho de gás recarregando o gás. Porque o problema do gás é que, tipo, cara, se tu vai fazer uma comida boa, dá 3 refeições, o botijãozinho acaba. Aqueles gás de camping, né? Pequenininho, né? E aí eu aprendi a recarregar. Eu comprei o adaptador. Só que, para recarregar um botijão de gás é uma logística meio perigosa. Tu tem que botar no congelador para ele... Porque o gás, quanto mais frio ele
A expansão Menos é melhor, volume. né? E daí, eu convencer alguém na estrada a me dar um botijão de gás e congelador foi muito difícil. Então, meu plano não deu muito certo de carregar o botijão na estrada. E aí, com o tempo, eu comecei a ver que... Eu comecei a criar segurança na estrada. Eu falei, cara, se tu tiver muita fome, tu bate numa casa, oferece dinheiro, eles vão te dar um prato de comida, sabe? Então, eu comecei a criar muita segurança e hoje eu não carrego mais, né? Eu tenho que ter uma refeição sólida por dia, em viagens, né? O almoço ou janta é diferente, preferencialmente janta, porque o almoço te deixa pesado e sonolento, mas às vezes tu não sabe se vai ter janta, tu almoça e pedala menos, tudo certo. E traquinas? Cara, calórico, né? 500 calorias a cada 100 gramas e, tipo, se eu fizer mais de 100 quilômetros, eu tô falando de, sei lá, 7, 8 mil calorias, contando a minha taxa basal, né? Então, eu preciso de algo... Melhor que isso e mais compacto, só o torrão do alemão, né? É, Torrão de amendoim do alemão. então... Eu carrego coisas leves e compactas para emergência. É para emergência. A minha própria água que eu carrego na bicicleta, eu carrego para emergência. Eu não tomo minha água. Eu carrego hoje só uma garrafinha de 600 ml e eu não tomo. Eu paro num posto, eu paro numa casa, vou lá, tomo água, encho a minha, boto uma água fresquinha e sigo. A minha água hoje eu carrego ela de emergência. Suplementação, eu tenho sempre suplementação. Eu como traquinas, mas eu tenho barra de proteína, né? Sim, tu cuida. Isso para pelo menos os Eu macros. entendi. A traquinas é por causa da taxa de caloria alta. Exatamente, porque eu consumo muito, né? Cara, a gente tá trabalhando com um gel muito legal agora da marca Alquimia. Não sei se já ouviu falar. Eles têm um gel com 50 gramas de carboidrato em um gel. Isso é bastante. Isso é bastante. Com quase 300 calorias. Os carbogel que eu compro, acho que tem 15. Cara, é que, tipo assim, pra tudo. É que nem bicicleta. Existe bicicleta de 100, de 300 Tá, e mil qual é o reais. valor? Cara, Não é adianta muito... ser 100 reais. Não, é muito em conta. É tipo, é 15 reais Acho que é um pouquinho mais, R$17, se não me o engano. de 17 50 reais. de carbo. 17, Mas daí- de 17 a R$22, vai depender, Sim, tá porque 5 de ele 15. tem alguns tem algumas outras suplementações juntas. É, mas tipo assim, daí é muito mais fácil. Imagina, tu tem que levar 3, 4 gel daqueles mais simples e esse só tem um. Para quem precisar, já disponível na Mais Bike Store. Mas tem que ver também se eu quero suplementar isso de uma vez só ou eu quero dar durante o dia, né? Pra ter um pouco de energia. Então, às vezes vale a pena tu Mas levar... tu pode fazer duas coisas. Aí tu pode ir tomando aos pouquinhos, ou tu pode... Mas é um sachê? É um É? sachê. Carrega um sachê em cicloviagem? Tá louco? Aberto? Não. Carrega, Mas assim, ó. Ou Eu tu carreguei- pode tomar aqueles que a absorção é mais Mais lenta lenta. também. Mais Bota lenta, mais a polifenóis. vida longa, né? É, mas assim, ó, é só uma ideia, porque E é interessante, tu porque pode às le- vezes Cara- eu quero fazer a Praia do Cassino de a pé. Não tem qual é o estrutura tamanho de nenhuma. um gel? E daí tu pode levar um gelzinho de 50 gramas de carbo Aham, e daí lá pelas... vou demorar pra comer, tu toma aquilo, tu te Sim. garante 1 hora. exatamente. Qual foi o maior perrengue que tu passou em cicloviagens? Tá, aguentei. Agora, já que eu tenho que pensar, eu tenho que responder o lugar mais inóspito que eu dormi. Pode ser que seja a mesma resposta. Tá, eu acho que foi Salar de Uyuni. Sozinho, no meio do sal, de moto, porque a gente não tá falando só de bicicleta, né? Eu sou o cara que eu gosto de viajar, né? Então, a bicicleta é um dos meios de viagem. Salar de Uyuni, tipo, tu tá no meio do sal, sozinho, a estrada se confunde com o sal na Bolívia, né? O maior salário do planeta. Ali eu acho que foi um lugar muito louco que eu dormi, cara. Aí eu não tinha dinheiro pra fazer o passeio. Não é que eu não tenho dinheiro. O meu dinheiro eu tenho que mensurar, né? Tipo, mano. Aí eu fui ver o passeio pra ir ver o sol nascer no salar, lá dentro. Aí o cara falou, era tantos dólares lá. Eu falei, muito dinheiro, eu não tenho. Aí eu botei meu powerbank pra carregar. Meu powerbank tinha carregamento solar também. O cara falou, o que é isso? Isso aí foi em 2014, né? Aí eu falei, não, isso aqui tu tanto carrega na parede como tu deixa no sol. Ele falou, isso aí é legal pra gente que faz expedições de uma semana, né? Com sol muito forte. Eu digo, troca pro passeio. E aí eu fiz o passeio do Salar de Uyuni trocando pelo meu powerbank. Fiquei sem powerbank? Fiquei, mas fiz o passeio. Aí tu vai no Hotel de Sal, tu vai lá no monumento lá do Rally Dakar, tu vê o sol nascer e realmente é um espelho, né? Às vezes tu vai de madrugada, tem estrela em cima e estrela embaixo e tu parece que tu tá no espaço. Isso foi um lugar bem diferente que eu acampei. Mas não foi o perrengue. Não. Esse aí ele perguntou o lugar mais inóspito. O maior perrengue. Eu fui expulso de praia, fui atacado por carrapato, tive dor de barriga na barraca. Pode escolher.
Um argentino por queria presente. presente e olhando minha bicicleta, um presente. Mas vai lá. E qual é a bicicleta que tu usa hoje? Na viagem do Rio de Janeiro, eu fiz com uma Sense Active 2021, só que eu destruí tanto ela e ela saía tão caro para arrumar que vocês compraram ela. Te lembra disso aí? Vocês compraram ela, venderam e eu comprei outra igual, nova. Porque como eu não sou o cara que mexe em bicicleta, que manja de bicicleta, eu me preocupo em sair com um bom equipamento. Então, para mim, era mais fácil eu investir um pouquinho e ter uma bicicleta que eu sabia que não ia me incomodar e comprei outra Sense Active, que é a bicicleta que eu indico para quem tá começando. Aquele cara que vai começar a pedalar, não sabe se quer ciclo viajar, não sabe se vai ser speeder, não sabe se vai ser mountain bike, a Sense, ela faz tudo, porque tu muda o pneu dela. Eu fiz a estrada real com a Sense rígida, né? Com a bicicleta rígida, eu fiz com ela. Botou um pneu Vocês 29, garrudo. Nem fala do pneu, ele se rindo. Olha ele. Corta pra ele. A história do pneu é o seguinte: Ciclo Cachorro falou que iria viajar e doutor Pablo Vaz olhou pra ele e falou assim, ó, viaja com esse pneu. Ele só falou a morta. E foi bom, não olha, foi? Não foi tão fácil. Foi demorado assim. o convencimento. Não nada, foi tão nada fácil é tão assim. fácil comigo. Né? Foi tipo, olha, tu vai passar um perrengue, não vai dar certo, lá é mais complicado. E aí, falando da Sense Active, que é uma bicicleta que a gente tem disponível praticamente sempre na Mais Eu já Bike vendi Store, umas 10 pra vocês. Né? Ela é uma bicicleta híbrida, né? Que ela te propicia andar tanto num asfalto, com um bom desempenho, quanto numa estrada de chão, se tu fizeres a troca de pneu. E ela é uma bicicleta que ela tem um custo-benefício muito bom, porque ela tem um equipamento de uma resistência de uma qualidade bem superior pelo valor que ela custa hoje. Então, se você quer começar a viajar, quer uma bicicleta de qualidade, recomendada pelo Ciclo Cachorro, que é um cara que já viajou por vários lugares do mundo, Sense Active na Mais Bike Store. E por que Ciclo Cachorro? Acho que tu já respondeu, todo mundo viu, né? Mas eu vou tomar só a liberdade, a loucura de corrigir ele em questão de bicicleta, né? Olha só a minha... Olha o perigo. Tu não precisa trocar o pneu dela para andar em encher batida. Não precisa, só vai ter que empurrar todo não. Boa parte depende, não, depende do... Aí a gente tá falando especificamente da estrada real, que, é outra brincadeira. Mas eu, com o pneu original dela, eu fiz o Vale Europeu. Né? Todo chão batido. E não passei trabalho. E não empurrei. Pedalei. Velocidade mais baixa. Velocidade mais baixa, pneu um pouquinho mais murcho. E não passa trabalho. Não é tão ruim assim o pneu original dela. Tu pode fazer qualquer cicloviagem que tu quiseres com uma Caloi 10. Não tem problema. Tu pode fazer qualquer viagem que tu quiseres com uma Monareta. Não tem problema. Só que se tu fores pro chão batido com um pneu slick, que é o pneu original do Mactive, tu vai passar mais problema, tu tem uma probabilidade de ter mais problemas do que se tu for com um pneu mais largo e com cravo. Por quê? Tu vai entrar numa curva com mais segurança, tu vai ter maior aderência, tu vai ter menor probabilidade de furar o pneu, porque o pneu um pneu com cravo tem menos contato, mas tu pode fazer com qualquer bicicleta, não tem problema. Inclusive com o pneu slick, dá pra fazer? Dá pra fazer. Só que daqui a pouco tu gasta R$130, R$140, tu troca o pneu, tu te libera do risco de tu ter vários percalços durante a tua viagem. É minimizar... Mas o pneu dela é slick puro ou ele é slick alguma coisa? Porque ele é diferente da Speed. Ele é um pneu slick puro. Eu vou te contar assim, ó, isso eu já te falei, tu conhece, tu sabe essa história. Eu não sei porque eu sou cabeçador. Durante muitos anos, todas as viagens que eu fazia de bicicleta em asfalto, eu sempre fazia com pneu slick. Até que um dia eu tava viajando com mais pessoas, a pessoa da frente tinha um buraco, não sinalizou o buraco, eu caí dentro do buraco, quebrei a minha roda, quebrei o meu aro, só porque eu tava com pneu slick. Qual foi o aprendizado que eu tirei disso? Eu não viajo mais de bicicleta com pneu slick. O ganho de desempenho que eu vou ter numa cicloviagem, para mim não é válido por eu estar com pneu slick. Eu viajo sempre com pneu com cravo. Fura menos, a bicicleta fica mais confortável. Porque afinal, sim, eu tô viajando... Fura menos é relativo. Fura bem eu menos. Pedalei 3.500 km por 3 países e não furei uma vez. Claro, tá, tudo bem. Usou fita antifuro. Colocada na Mais Bike Store. Mas a probabilidade de furar um pneu slick, ela é sempre maior do que um pneu com cravo. Desde aquele dia, eu sempre viajo com pneu com cravo. É uma opção pessoal para minimizar o risco. Porque a gente não pode, assim, em análise de risco e de situações, dizer, não, no meu caso eu nunca furei. Não, tranquilo.
A gente acredita nisso. Só que comparando os dois tipos de equipamento, a probabilidade de furar um slick é muito maior do que tu furar um Mas pneu a com questão não cravo. é não trocar. A questão é que, pô, a gente tá pensando na pessoa que vai começar a cicloviajar. Aí daqui a pouco ela, nossa, eu não vou entrar nessa estrada porque essa bicicleta não vai. Essa é a questão que eu tô Assim, o pegando. pneu da Sense Active, que é o Faz. 738, Faz. baixa pressão, tu faz. Fácil. Anda mais devagar. Exatamente. Tipo, tem mas eu vejo muito isso. Ah, cara, que nem tu falou, a Caloi 10 vai em qualquer lugar. Vai. Os caras atravessam o planeta de bis. Então eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu queria fazer, mas é que meu pneu é tal, não faz. Não é que não faça, é que o risco é maior. O risco é maior. E, por exemplo, tu vai estar disposto a sair do asfalto e ir numa cachoeira de 25 quilômetros, que tu vai ter que subir 1.000 metros de altimetria, se o teu pneu é slick, tu vai ir, tu vai descer da bicicleta, tu vai caminhar, tu tem uma capacidade de caminhar 50 km por dia. A pessoa que está começando, ela vai olhar aquilo ali, ela vai dizer, não Sim. vou. Vou seguir reto no asfalto aqui, porque a minha bicicleta não é, talvez, a mais adequada para fazer aquilo ali. É mais minimizar risco e propiciar uma viagem, vamos dizer assim, com menos perrengue do que qualquer outra coisa. Certo. Tá, tu ia falar porque é ciclo cachorro, porque tu viaja com o cachorro. Porque Lucas Bal é muito difícil de falar pro Instagram. E aí eu tinha que estar soletrando. Aí eu olhei pro meu cachorro, porque ele chama atenção, né? A viagem é dele, ele é muito mais legal, E ele o é que muito mais que divertido. muda na rotina de um ciclo viajante que viaja com cachorro? Pra quem não viaja com cachorro. Com eu e sem? É. É trabalho, cachorro. É trabalho, mas tu tem 2 pontos, né? Uma que ele é meu melhor amigo, né? Ele... Melhor do que teu primo? Melhor que meu primo, desculpa. Eu viajei com ele, abandonei ele no meio de uma viagem, mas deixa quieto. Isso é pra outra história. Mas quem nunca viajou de bicicleta e abandonou alguém no meio de uma viagem... Foi de moto, não- a gente tava saindo do país, tava ele e meu outro primo enchendo meu saco, eu virei as costas e segui sozinho. Mas depois a gente fez as pazes. Mas o que eu tava falando mesmo? Tu tava falando O que que, é muito... que muda na rotina de quem viaja com cachorro? Tá, primeiro é a parte boa que, seguinte, pessoas boas que gostam de cachorro se aproximam de ti. Parece que quando eu tô com o cachorro, as pessoas têm uma intimidade de família comigo. Nossa, legal. Porque geralmente quem gosta de animal, quem gosta de cachorro, Entende gato... que o Cara, outro não, são pessoas mais sensíveis, são Isso. pessoas mais humanas. Entende que quem tá com cachorro também é uma pessoa boa, como ela é, porque gosta de cachorro. Claro que há exceções, mas então há essa abertura, né, de afinidades muito maior. Outra questão é que quem pensa em fazer o mal, olha pra ele, um cachorro de 17 quilos com uma roupa militar, tipo, poxa, esse cachorro deve ser treinado, esse cachorro policial, é cachorro policial? Eu cansei de ouvir essa pergunta, né? Então o cara que de Não, repente... vira-lata. É, um vira-lata, tipo, um aventureiro, né, meu? E sem... outra coisa, ele adora brigar com o cachorro, né, mano? A gente tomou uma surra na Argentina, os vira-latas na Argentina tem 50 quilos, né? Então, ele tá caminhando, né, do lado da bicicleta, devagarinho, veio um cachorro gigante, puxa ele, e ele fica preso por uma corrente de 2 metros. O cachorro puxou ele, arrebentou a corrente e levou ele. E tu lá. Eu larguei a bicicleta no meio da rua, saí correndo, o cachorro saiu correndo, e eu fui com uma pedra pra pegar o cachorro fugiu de mim, até alcançar o cachorro, eu mudei de ideia de dar uma pedrada do cachorro, né? Digo, pá, por que eu vou dar uma pedrada do cachorro? Aí eu voltei, a sorte que a roupa dele tem uns fechos, e quebrou o fecho. Se ele tivesse sem a roupa, o cachorro ia destruir ele. E ele foi atrás do cachorro. Ele, ó, pai, é esse aí, ó, é esse aí. Então, Meu Deus. ele arranja muita briga, né? Com cachorro. Com pessoa, a gente foi pro Beto Carreiro, ele entrou no Beto Carreiro, tipo, disponibilizaram um funcionário, na viagem, descer do Rio de Janeiro, a gente entrou no Beto Carreiro também, uma pessoa de estacionamento ficou cuidando da bicicleta pra mim, eu e o meu cachorro entramos, um funcionário ficou cuidando do meu cachorro e eu fui brincar. E as crianças puxavam, brincavam, ele é super tranquilo com pessoas, mas com cachorros ele não é. A não ser com o Uruguai, que foi o único cachorro que ele não brigou na vida, foi o Uruguai. Que foi o cachorro que eu adotei. E quanto tempo levou essa tua viagem do Rio de Janeiro? Porque durante esse teu roteiro, tu fizeste várias pequenas aventuras, trilhas, né? Eu levei equipamento de montanhismo, fiz trilhas, fiz Pico Paraná, fiz a minha volta de Ilhabela, fiz a Estrada Real. Eu gosto muito de juntar uma coisa Não, a na outra. Estrada Real tu não fez voltando do Rio de Janeiro. Desculpa. Vale Europeu. E quanto tempo levou essa viagem? Foram 2 meses. 2 meses. Tá, e tu pediu demissão, então.
Ele já me botou pra rua algumas vezes já. Hoje ele parou com isso aí, já tá chato já, né, meu? Não tem cachorro pra sustentar, comprar ração. Hoje ele tem um motorhome, pra ter motorhome, viaja, é um conhecedor de viagem, me dá muito conselho também de rota e viagem. E faz 2 anos que eu não tiro férias, só recesso, né? Agora, no final desse ano, eu quero tirar 2 meses de férias. Aí ele já tá avisado faz 2 anos, né? Ó, daí vamos ver se ele não bota pra rua agora, pelo amor de Deus. Por favor. E qual a tua próxima viagem? Tem várias, né? A próxima, eu quero fazer a Ferrovia do Trigo de novo em um dia. Eu já fiz, né? Ela foi destruída pela enchente, porque quem não sabe, o Rio Grande do Sul foi devastado por uma enchente que levou e destruiu até a Ferrovia do Trigo. Fica de... Ela é maior, né? Mas o trecho mais afetado foi de Mussum a Guaporé. E eu já fiz ela, só que agora, tipo, os túneis estão alagados, tem pontes caídas. Já conhece? Tem o V13 lá, que é bem famoso. Eu quero... O V13 ainda funciona? Não, porque tá desativado, né? Mas ele tá lá de pé, ele não foi afetado. É Vespasiano Correia. Mas não tem trem passando porque os túneis estão alagados, várias outras pontes menores que caíram. Eu quero fazer esse trajeto de a pé, são 48 quilômetros. Eu quero fazer o Pico Paraná em um dia também. E falando de bicicleta, qual é a tua viagem dos sonhos? Dos sonhos. Então, não sei. Posso viajar para qualquer lugar, o tempo que eu quiser, com o equipamento que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu tô montando uma grande cicloviagem. Não sei se vocês viram o vídeo que eu montei, que eu fiz Aconcagua, Chuí, né? Aí subi a Córdoba, atravessei as montanhas de Alta Cumbre em Córdoba, desci as Cordilheiras dos Andes, terminei Chuí. Agora eu fiz Porto Alegre, Chuí em 4 dias. Depois eu fiz Paraty, Chuí, Paraty, Porto Alegre. Eu fiz Paraty, Diamantina, que é a Estrada Real. Então, se tu parar pra pensar, todas as minhas viagens estão interligadas. Eu gostaria, de algum modo, continuar. Daqui a pouco, subir para Atacama, lá pro Santiago, né? Que aí que seria a speed de alto rendimento. Iquique, Antofagasta, até chegar em Calama, lá na mão do deserto. Seria uma. Sei lá, fazer um grande círculo com várias cicloviagens, talvez. Mas não tem uma específico. Ainda não tem. Ainda não, mas ela surge rápido. Ela surge rápido. Não é problema. É tempo e dinheiro. É a questão dos 3 pilares. A gente já conversou sobre isso? Geralmente, para viajar, a gente precisa de 3 pilares. Que é tempo, dinheiro e saúde. Quando a gente é novo, a gente tem tempo e tem saúde. O que falta? Dinheiro. Quando a gente cresce, que é o caso de nós aqui, a gente tem dinheiro e tem saúde. A gente não tem tempo. Por isso que eu fui pra rua. E quando a gente fica velho, a gente tem tempo e tem dinheiro. Não tem saúde. Então, dificilmente... mas o cara é rico. Ele tem um monte de empresa, ele não pode ficar 2 meses atravessando de bicicleta. Tipo, não tem cabimento. Então, dificilmente tu consegue juntar esses 3 pilares para conseguir fazer uma viagem saindo da zona de conforto. Que é isso? É não tendo planejamento, né? Não sei onde eu vou dormir, não sei onde eu vou fazer, não sei que dia eu vou chegar, só vou. Basicamente isso. Lucas, eu vou dizer, Pablo, sério, eu gostei muito desse podcast. Eu acho que... Comenta uau se você quer a parte 2 aí pra gente falar de outras viagens. Eu acho que, tipo... Eu acho que realmente nos surpreendeu, né? Surpreendeu. Eu acho que, tipo, às vezes a gente tá esperando ter muito preparo, espera demais e quando vê, chega um cara que só vai e não tá nem aí porque... E que não sabe nada, vamos deixar claro. E não tá nem aí porque muitas pessoas pensam. E aqui é pra vocês, ó, au. É isso aí. Espero ter deixado o recado. É muito legal quando eu vejo uma mãe mandar uma mensagem pra mim no Instagram. Eu digo, minha filha quer viajar de bicicleta porque ela te viu. Ou um amigo meu que infartou. Cara, comecei a pedalar porque eu tô te vendo. Tu sabe bem disso que eu tô falando. Tu é bem exposto nas redes. Eu acho que isso motiva muito. Isso é uma observação interessante. A gente te acompanha nas redes sociais, mas tu é um cara que eu vejo assim que tu viaja mais do que tu publica. Digamos assim, a gente pode... Eu não postei um monte de Roraima, bonito, um monte de coisa. A gente pode considerar dessa forma. Mas eu acho que é interessante tu deixar para nossa audiência as tuas redes sociais para quem quiser te seguir e que isso te estimule também a publicar mais, porque é bacana, porque isso acaba te estimulando a divulgar mais as tuas viagens, porque tu acaba estimulando outras pessoas também a viajar. Então deixa teu Instagram pro pessoal. Perfeito. Já sigam lá, já se inscrevam no nosso canal, deixem um comentário aqui. Tem alguma dúvida, comente que o Lucas vai responder. Essa questão de postar, tem 2
tem dois lados, né? Uma é que vai começando a entrar na cabeça, a gente para de querer aproveitar pra mostrar pros outros. A verdade, o fundo é esse. Eu não quero ter canal de YouTube. Se eu ganhasse R$1 por cada pessoa que falou, nossa, tu tem conteúdo, tem isso, tem aquilo. Eu não quero porque nada surge de graça. Tu tem que trabalhar e tu tem que te esforçar e tu tem que te empenhar. Eu vou te dizer que eu divido da mesma opinião, assim. Eu tenho várias viagens que eu poderia postar, assim, 100 fotos de cada viagem. Eu não consigo postar. Não, eu posto, só que eu não quero rentabilizar, eu não quero viver disso. Não, eu mas gosto... a gente te conhece, a gente tem uma vivência próxima, assim. A gente sabe que tu faz muito mais nas tuas Sim. viagens e que tu viaja muito mais do que o volume de postagens que tu faz. Porque eu tô ocupado vivendo. Mas não. é legal os stories. Sim. Isso daí é uma coisa que tu pode só fazer, que nem eu faço Eu aqui, tento. ó, e lá no Vocês dois telefone. são os caras que mais me chamam no Durante as privado. viagens, né? O Pablo diz, fala, para só de mostrar coisa, para só de fazer mímica, fala, explica. Porque a viagem, ela te dá muito conhecimento, muita cultura, né? Muita etimologia, o que é pé rapado, a história da Anitta Garibaldi, tipo, coisas que eu achava que sabia e viajando... Eu não sabia. E isso é legal passar para outras pessoas, né? Tipo, falar. Isso é bacana. Mas botar o meu empenho ali, eu boto no meu trabalho, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter... Mas eu divido 100% dessa opinião contigo, assim. Até porque, pra mim, quando eu viajo, não só de bicicleta, viagens em geral, assim, a pior coisa de uma viagem, que sempre me atinge, é tu ter a data de volta. Isso é ruim. Isso é muito Isso é complicado. ruim. E isso gera, às vezes, uma questão de administração do tempo. E aí, às vezes... Entra na cabeça, psicológico. Não. E muitas vezes, assim, eu chego... Não, hoje de noite eu vou parar 1 hora da minha viagem e eu vou postar todas as coisas legais que eu fiz durante o dia. Cara, eu consigo fazer isso 1 dia, 2 dias. Não consegue seguir. Não consegue, não dá tempo. Ou eu vou parar, deixar de olhar a lua, olhar o céu, Isso. ou fazer alguma outra coisa para postar, ou eu vou viajar. Né? Então, assim, eu sempre preferi fazer as viagens. Eu tenho fotos e imagens de 3 anos atrás que eu até hoje eu disse, um dia eu vou parar e vou botar isso aqui no Isso eu Instagram. sou o padrão Lucas Bauer. Eu saio postando como tá, levanto pro lado e nem vejo como ficou. Imagine que tem coisa que não tem como não postar na estrada real, eu tô acampado. Não, mas entre aspas, né? O Macedo é um cara admirável. O Macedo é um cara admirável porque ele consegue fazer muito conteúdo. Sim. Mas hoje em dia tu tem o Insta Moments que tu vai postando, mas também tu tem muito conteúdo que não dá pra... Ele não é parâmetro também. Não, mas é que assim, ele tem muito conteúdo que ele vai postando, mas tu tem muito conteúdo na tua rede social que te toma muito tempo de publicação. Não dá pra desmerecer isso, dizer que, olha, tu não gasta tempo, não tem todo um... Não tem todo um... 1 hora, 2 horas. Não tem todo um estudo por trás. Quanto tempo tu estuda para aprender a mexer num aplicativo que muitas vezes tu passa esse conhecimento para os outros? Quanto tempo tu fica editando uma coisa? Não pensem vocês que, eu tô ali postando. Não, tem muita coisa que demanda tempo. Quantas horas tem teu dia? Tu enviar. pedala um monte de hora, tu trabalha um monte de hora, tu posta um monte de hora. Amanhã tu dorme? eu acordo às 4 horas. Eu sei, eu te acompanho. E eu não consigo fazer... Mas quer ver uma coisa? Eu não consegui postar stories hoje. Eu tô com meu telefone aqui, ó. Cara, eu tô com 52 de bateria. Tirei hoje de manhã, às 7 da manhã, tô com 52. Porque eu não consegui mexer. É esse pensamento que eu não quero ter. Eu não consegui postar stories hoje. Isso é algo que inconscientemente é uma cobrança nossa, né? E eu não quero ter isso aí. Tudo bem. E as pessoas perguntam, cadê o cachorro? Nossa, eu tava vendo sem o cachorro. Eu digo, cara, eu viajo do jeito que eu quiser, né, meu? Cadê a bicicleta? Cadê o cachorro? Cobranças, eu acho que, sei lá, eu não quero ter. Eu faço porque... Tu alimenta o público que quer ver o au-au. E o cachorro é bem mais legal que eu. Ô, Léo... Lucas, Pablo, considerações finais? Bom, espero ter conseguido passar a minha mensagem que tu não precisa ter dinheiro para viajar, tu não precisa ter o melhor preparo do mundo, nem o melhor equipamento do mundo. É só tu idealizar, se preparar e sair. Ponto. Não tem muito mistério. Para de assistir o jornal. Como diria uma música do Dead Fish, quem pensa muito faz muito pouco. É isso aí. Agora, última palavra, au. Pessoal, gostaram do conteúdo? Se inscrevam no canal, deixem seu comentário, ativem o sininho para vocês receberem novos vídeos. Isso ajuda muito a gente manter esse podcast, manter esse trabalho, que o objetivo principal é passar informações para vocês, estimular vocês a fazerem novas atividades, a pedalarem mais. E não podemos deixar de agradecer os nossos apoiadores. TSW, Absolute,
e mais Bike Story. Valeu, muito legal. Boa Até noite. Tchau. a próxima edição do Mundo Bike Podcast.